Estamos celebrando aquilo que Deus fez na história da humanidade. Há 501 anos atrás, ou alguns dias, porque foi especificamente no dia 31 de outubro, deu-se início de uma forma oficializada historicamente a reforma protestante. Mas eu digo, deu-se início de maneira oficial porque Deus já estava movendo o coração de homens 200 anos antes deste momento. A história identifica como os chamados pré-reformadores, não porque não estivessem promovendo a reforma da cristandade, mas porque não participaram deste marco histórico. Mas Deus usou estes homens para inspirar outros a repensarem, a olharem com um novo prisma, com uma nova lente, a forma de se entender as Escrituras. Aqui cito 3 em especial: John Wycliffe, nascido em 1328, falecido em 1384, nascido na Inglaterra. Uma das suas frases marcantes é: o Evangelho de Jesus Cristo é a única origem da verdadeira religião. Inspirado por ele, lendo aquilo que ele escreveu na República Tcheca, não existia na época a região, mas hoje é o que é chamado de República Tcheca, John Hus, em 1369, morto em 1415, disse: tudo que escrevi e assinei foi com o fim de livrar as almas do poder do demônio e livrá-las da tirania do pecado, e sinto a alegria em selar com o meu sangue o que escrevi e assinei. Essa é a declaração antes dele ser assassinado pela igreja que estava no poder naquela época, onde ele foi queimado vivo. Alguns anos depois, Jerônimo Savonarola, nascido na Itália, em Florença, ele, um discurso muito mais crítico ao catolicismo da época, ele declara com força: vem cá, igreja infamada, ouve o que diz o Senhor, dei-te formosas vestimentas, tu exercestes com ela a idolatria, com os vasos preciosos tem alimentado o teu orgulho, tens profanado o que antes era sagrado, e sensualidade te precipitou na vergonha. És pior que uma besta, és um monstro repugnante, ergueste uma casa de imoralidade e te converteste em toda parte numa casa de perdição. Tomaste assento no trono de Salomão e passaste a atrair o mundo às tuas portas. Quem tem dinheiro entra e pode fazer tudo o que quer. Porém, quem não tem dinheiro, mas deseja o bem, é desconsiderado e expulso. Jerônimo também, assassinado em 1498, enforcado e depois queimado. Estes são os pré-reformadores. E a leitura destes, então, por volta do ano de 1500, iniciando o final do século XV e iniciando o século XVI, Martinho Lutero, Urigo Zwingli, Guilherme Farel, João Calvino e John Knox. Estes ali começam a estudar com profundidade a palavra de Deus. Martinho Lutero, a exemplo de John Wycliffe, pregava a palavra de Deus na língua do seu povo. Grande coisa, pastor. O senhor está pregando a palavra de Deus na nossa língua. Não, no passado, e por muitos anos, e até os meados dos anos 1970,
Em boa parte da igreja cristã, o evangelho era lido em latim, uma língua morta, que nem mesmo os romanos ou os italianos falavam mais. E ali estes homens começaram a fazer, e Martinho Lutero, dirigido pelo Espírito Santo, é o primeiro a traduzir a Bíblia para uma língua popular, que é o alemão. E ele funda suas 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, na capela de Wittenberg, Martinho Lutero crava as 95 teses na porta da capela. E este é um marco que todos os historiadores colocam como o início da reforma cristã. Não é chamado revolução ou revolta, é reforma porque o intuito destes homens, que todos eram monges católicos, era de reformar a forma como se enxergava a igreja, como que se enxergavam as escrituras. E a partir dali, extraído dessas 95 teses, nós tiramos 5 bases para a fé cristã, os 5 solas, uma expressão latina, onde nós traduzimos, como a Bíblia já nos falou, os 5 somentes. Nós começamos declarando, nestes 5 solas, só lhe deu a glória. Só lhe deu a glória, somente Deus a glória. É o princípio pelo qual toda a glória é dada a Deus no processo de salvação, mas também que durante nossa vida neste mundo, nenhum ser humano é digno de glória. A vida do cristão é vivida diante de Deus e sob sua autoridade. Isto é, para a glória de Deus. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Isso está em Romanos 11:36. Sola fide, somente a fé. A salvação é um presente de Deus que nos dá, e isso se efetiva somente por meio da fé, jamais por obras humanas. Lutero compreendeu que não eram as penitências, os sacrifícios ou a conta de indulgências que podiam livrar o homem da condenação eterna, mas a graça de Deus através da fé, em Efésios 2:8, após meditar no texto de Romanos 1:17, que diz: o justo viverá da fé. Só a graça, somente a graça, sua vida sem pecado. O salmista Davi, numa oração de profunda busca por Deus, declara: porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo 63:3. Sim, a graça de Deus é a única ponte que cruza o abismo entre a depravação total do ser humano e a casa do Pai. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Solos Cristos, somente Cristo. Sua vida sem pecado, sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra de redenção ao ser crucificado na cruz do Calvário, vertendo o sangue como sacrifício pelos nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu e da terra não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Só a Escritura, somente as Escrituras. Nós, os cristãos reformados, cremos que as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática. Isso é o que lemos em 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até o presente momento, neste culto que estamos prestando ao Senhor, e ele é somente prestado ao Senhor, Martinho Lutero nos ensina, não é para nós prestarmos culto a estes homens, porque esses homens foram usados por Deus. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo falar no coração destes homens, nós não estaríamos aqui. E até agora, nós louvamos a Deus pela fé que depositamos em Cristo Jesus. Só a fide. Nós reconhecemos através das nossas canções que só há Cristo. É somente Cristo que concede a salvação. Nós nos deliciamos, nós experimentamos só a graça de Jesus Cristo, movendo missionários, movendo indígenas, através da graça salvadora. Nós experimentamos a graça de Deus na vida de alguns jovens e adolescentes que compartilharam esta graça. E agora nós vamos entender só a Escritura. Somente a Escritura. Então abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Versículo de número 14 em diante. 2 Timóteo 3, 14. Está escrito assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está conversando com o seu discípulo Timóteo. E neste versículo em especial, no versículo 14, o apóstolo Paulo não está exaltando neste momento a avó de Timóteo, seu nome era Lloyd, sua mãe Eunice, que foram as que introduziram a ele a palavra de Deus e o conhecimento do Senhor. Ele não está se exaltando, dizendo: olha, depois de sua avó, depois de sua mãe, eu lhe instruí no caminho da salvação em Jesus Cristo. Não, porque ele continua dizendo aqui no versículo 15: porque desde criança você conhece as sagradas letras. E é somente na palavra de Deus, ele continua a dizer, que nós alcançamos a sabedoria para entendermos, para compreendermos e para aceitarmos a salvação. Somente na Escritura nós entendemos que a salvação vem mediante a fé na graça do Pai em Cristo Jesus. Meus irmãos, lembrar de um assunto de 501 anos atrás é fundamental para nós não esquecermos quais são as nossas bases, o que nos mantém em pé, o que nos reúne dominicalmente. Não é o pastor Cristiano, não sou muito bonito, minha mãe me acha lindo, minha esposa também, minha filha também. Mas só elas. Os demais, jeitosinho, arrumadinho, nem sempre, depende do gosto. Conheço homens mais eloquentes, mulheres mais eloquentes, então também não é o dono da palavra
Não tem a voz do Barry White. Então não é uma voz tão encantadora. É mais um terror me agudo, até às vezes é irritante. Não é pelo pastor. E se for, querido, você está no motivo errado. Também não é pelos bons amigos que os irmãos têm aqui. Porque os amigos se vão. Deus os leva. Às vezes os leva para outro país, às vezes os chama para uma outra região, às vezes o coloca um trabalho em outra região. Às vezes diz: o seu trabalho aqui terminou nesta igreja, agora você vai me servir em uma outra igreja mais próxima. Então também não é através da amizade. Não é pelo bom desenvolvimento do culto, da liturgia ou do louvor que, graças a Deus e somente a Deus, a glória tem cada domingo melhorado, progredido. Mas não é o melhor. Não tecnicamente falando, espiritualmente falando e de coração, sim, posso dizer que sim, porque eu conheço o coração desses que estão aqui à frente. Não é por isso. E se por acaso, meu irmão, você algum dia se esquecer pelo motivo que você está aqui, que você vem aqui todos os domingos, algumas quintas-feiras, algumas sextas, alguns sábados, dependendo da programação, então é bom você olhar 501 anos atrás. Você está aqui porque somente pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus Pai, revelado na sua palavra, somos salvos. E a Ele é destinado toda a honra e glória. Esse é o motivo que você vem aqui todos os domingos. E se for algo diferente disso, assim como há 500 anos atrás, homens e mulheres estavam perdidos porque não conheciam a verdade das Escrituras, você vai se perder, porque não entende. É por isso que muitos brasileiros têm declarado que são evangélicos, que são católicos, que são cristãos, mas não são praticantes, mas não têm igreja. É porque não entenderam a base da sua fé e a profundidade do conhecimento em Cristo Jesus. Nós precisamos sim revisitar estes 501 anos de história para continuarmos firmes em Jesus Cristo, para continuarmos os nossos olhos fitos em Cristo, para lembrarmos o nosso objetivo, que é viver para a glória de Deus, para entendermos que nada do que nós estamos fazendo é para nos conceder a salvação, porque ela já foi nos dada mediante a graça, e que nas suas obras não provam que somos salvos, mas a fé em Cristo Jesus. E aí sim é testificado por aquilo que nós fazemos. Temos que revisitar a nossa história, e é fundamental que façamos isso todo ano. E a palavra de Deus começa a nos dizer a importância da Bíblia nas nossas vidas, porque o apóstolo Paulo continua dizendo que não só a Bíblia revela a Timóteo, revelou a Timóteo, revelou a você, revelou a cada um de nós aqui a salvação em Jesus. E pode ter certeza: não, pastor, eu não descobri isso na Bíblia não, um homem lá pregando. Mas ele estava falando da Bíblia. Não há salvação fora da palavra de Deus. Pode ser que ele estivesse até citando um texto de cor, não estivesse com o livro na mão, mas ele estava falando da Bíblia, porque a salvação, ela vem pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: não é só para o início, para a introdução à salvação em Cristo Jesus, mas toda a Escritura, diz no verso 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino.
uma das coisas que o nosso país mais precisa é a educação. O Brasil não progride, não é pela corrupção, não é por falta de segurança, não é porque não tem transporte, infraestrutura, não é porque nós não temos um bom sistema político, é porque não tem educação. Porque o restante de todas as outras coisas são reflexos de uma boa educação. Eu não estou falando de conhecimento só de português, matemática, línguas estrangeiras, história, geografia. Estou falando da formação do cidadão brasileiro como um todo. É assim que os países desenvolvidos se desenvolveram. Porque há 500 anos atrás, quando você pega a história da Europa, há 600 anos atrás, há 1000 anos atrás, não se tinha segurança, não se tinha boa infraestrutura. Os impostos tinham, sempre tiveram, desde que o mundo é mundo, desde que começaram a se firmar reinos, países, nações. Não se tinha nada disso. Mas esses países cresceram através da educação e foram entendendo a importância de que seus filhos continuassem a estudar. Mas a palavra de Deus destaca que a Escritura ela é útil para ensino, porque sinceramente nosso país não será bem desenvolvido, não será um país, um futuro glorioso, se não estiver sendo desenvolvido nas Escrituras. A maioria dos países que hoje são ocupados, são chamados de países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, a maioria, pode estudar a história de quase todos eles, até mesmo os mais novos, como a Coreia do Sul, por exemplo, todos eles têm uma base na fé cristã. Infelizmente, como a Karina e o Dantas hoje pela manhã declararam, esses países agora estão vivendo um pós-cristianismo, porque também esqueceram de olhar os 5 solos e começaram a se firmar na igreja ou nas igrejas ali. E essas igrejas fizeram mal, extorquiram, enganaram, mentiram, abandonaram as bases da fé em Cristo Jesus. É na Bíblia que nós extraímos todo o ensino. Conhecimento sobre as ciências do mundo, sobre as ciências do universo, qualquer um pode obter. Basta ter bons instrutores, um bom acompanhamento e boa vontade. Qualquer um consegue. Mas formação profunda e conhecimento profundo da vontade de Deus, conhecer dos mistérios de todas as coisas, só podem ser extraídos da palavra de Deus. Então, quando Martinho Lutero diz somente as Escrituras, é somente nas Escrituras que nós temos o ensino de verdade. E ele continua a dizer, para a repreensão e para a correção, é somente a Bíblia que nos dá autoridade para dizermos, isso está certo, isso não está. Uma das coisas que aprendemos ontem, fomos a uma palestra com casais, e o pastor Gisiel Monteiro estava ali expondo a palavra de Deus, e ele declarou, olha, na Bíblia você não deve buscar usos e costumes, porque se fôssemos pensar à luz do Antigo Testamento, poderíamos ter 5, 6 mulheres. Se fôssemos pensar à luz então do Antigo Testamento,
Testamento teríamos outra forma de vestimento. Nosso cabelo na lateral, aqui, dos homens, teria que ser comprido. Não, a Bíblia não é um livro de usos e costumes, a Bíblia é um livro de princípios. Por isso que quando você vai repreender alguém, você não repreende pela sua própria autoridade, porque nós não temos autoridade. Hoje a expressão que a gente poderia utilizar é: nós não temos moral. A gente não tem moral para falar, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Quando a gente olha para a palavra de Deus, os pais conseguem aprender a instruir os seus filhos corretamente. E eu sei que os filhos testam. Não faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Tem hora que é tanto porquê que você não, porque eu mandei. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é porque eu quero, não é porque eu estou mandando. É porque a Bíblia diz que acha para mim aqui aquele texto que eu está na galeria. Quando nós ensinamos as nossas crianças, quando nós ensinamos os nossos irmãos em Cristo com a autoridade das Escrituras, não tem quem possa rebater. Recebi da minha sogra. Hoje a Rebeca entrou no carro pedindo um pirulito que estava com vontade. Parei no mercadinho e comprei. Ela ficou toda feliz e disse que tinha feito atividade de coração, e que o coração é amor. Quando entramos no elevador, entraram dois homens, pai e filho. Daí ela começou a falar que o coração é amor e que nós temos que agradecer ao Papai do Céu pela comidinha. Aquele momento foi, aí minha sogra escreve, foi aquele momento bom. Já está evangelizando. Não é porque o pastor é bom, esse aí sabe o que nós. Não é porque a Joyce é bonita, ela é boa. Não. É porque nós temos aprendido, e certa vez, sentado ali com a Rebeca na cama antes de dormir, ela disse: papai, conta uma história. Aí eu, tá bom. Era uma vez, ela, não, papai, a Bíblia. Agora o papai corre, né? Pega a Bíblia dela e vamos contar uma história dela. Porque se deixar o papai educar a Rebeca, algumas vezes, ou várias vezes, ele vai ver como era uma vez. Era uma vez não forma o caráter de uma criança. Era uma vez não faz com que ela entenda que ela deve amar ao próximo como a ti mesmo. Era uma vez não faz com que a criança entenda que não deve fazer isso porque não agrada ao Criador do Universo. E o Criador do Universo que a fez, e a fez porque a ama. Era uma vez nos simples. Então o pastor Cristiano não é bom. Bom é aquilo da onde o pastor Cristiano está extraindo os ensinamentos, que é a palavra de Deus. Ela me dá autoridade para corrigir a minha filha, porque um dia, e não vai demorar, e a menina é bem esperta, um dia ela vai chegar e falar: mas o senhor faz isso. E aí eu terei que humildemente reconhecer: o papai está errado. Como uma vez ensinei a ela me perguntou: papai, por que o senhor parou o carro? O farol está vermelho. Quando o farol está vermelho, nós temos que ficar com o carro parado. Quando o farol está verde, nós podemos passar. E um dia, descendo a João 23, estava descendo na velocidade da pista.
e o farol amarelou. E o que o motorista prudente faz? Desacelera o carro, freia e para, aguardando o vermelho. O que o motorista imprudente faz? Acelera o carro, passa no vermelho e no amarelo. Foi exatamente o que eu fiz. E aí a Rebeca virou e falou: papai, por que você passou no vermelho? E aí eu fui tentar me justificar. Não, filha, o papai passou no... filha, o papai está errado, o papai passou no vermelho. Eu não tenho que ensinar a minha filha as exceções à regra. Eu tenho que ensinar aquilo que a Bíblia ensina, e não os atalhos. Porque ele termina o verso 16 dizendo: para a instrução na justiça. Enquanto eu falo aqui, alguém, por favor, pesquisa quem está à frente, ou quem já está ganhando, ou já ganhou a eleição, por favor. Bolsonaro? Obrigado. Nós estamos, como nação, certo? Você pode não ter votado no nosso futuro presidente, mas nós estamos escolhendo como nação um homem que nós entendemos que vai trazer justiça ao país. Sinto decepcionar quem votou nele pensando nisso. Não vai. Porque justiça de verdade só pode vir de Deus.